Meus irmãos, como Deus é bom com a gente, viu? Nos faz lembrar sempre. Sempre. Que Ele já venceu. O texto de hoje, meus irmãos, é um texto curto, uma visão curta, mas porém direta. Nós vamos ler o texto, nós vamos tirar duas implicações que faz conexão com o que nós acabamos de cantar, com a leitura que nós fizemos aqui de Ezequiel, com a EBD. Está tudo linkado. Tudo linkado, acredite. Meu desejo é que esse texto aqui, ele seja real e verdadeiro para você, no momento que você, de fato, percebe que não tem forças, a esperança ela vai embora, entendeu? Parece que tem uma nuvem, pode nem mais falar preta, né? Porque dá processo, né, irmão? Negra também não, né? Vixe, agora o que eu vou dizer? Uma nuvem bem escura, irmãos. Que parece que não vai ter amanhã. Nós cantamos aqui com força. E agora é a hora da gente ouvir Deus falar com força. Que você pode estar sendo perseguido com lutas, com angústias, seja de que nível for, interior ou exterior. Seu coração, sua vida. Esse texto vai gritar para nós aqui, Deus gritando. O sofrimento é inevitável. Não se iludam com qualquer discurso diferente disso. Isso não é pessimismo. Repito, irmãos, isso é realidade. O sofrimento é inevitável. Nós vamos sofrer. Mas o que a gente precisa se agarrar é nesse grito, mais uma vez, que Deus dá aqui para nós, para nos alertar. Que independente da situação que a gente esteja passando, Ele sempre se fará presente. Jamais nos desamparará. Jamais. Olha para o texto aí. Repito, tirar duas implicações que vai ser a divisão do nosso texto. Zacarias 1, do verso 18 ao 21. E diz o seguinte: é o profeta Zacarias que está tendo essa segunda visão dentro da mesma noite. São 8 visões, essa é a segunda. Levantei os olhos e vi, eis que 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu perguntei: o que é que eles vão fazer ou vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça de Deus. Senhor, fala conosco, Deus. Nós te imploramos que possamos escutar a tua voz como nunca antes. Tu conheces e sonda os corações de todos que aqui estão nessa noite. Daqueles que passaram e enfrentaram grandes lutas. Aqueles que estão passando por grandes lutas. E aqueles que já estão vislumbrando. E seu coração tem ficado inquieto por aquilo que pode ocorrer. Que a tua palavra traga renovo na esperança, encorajamento, perseverança. Acima de tudo, uma fé sólida. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um aqui nessa noite. Que seja prazeroso para todos que aqui estão. Tudo que fizemos até agora. Cantamos, lemos a tua palavra. Celebramos, mostrando a nossa gratidão a ti com os nossos dízimos e ofertas.
não porque queremos mais de ti, mas porque somos gratos pelo sustento e a provisão. E agora, Deus, mais uma porção da tua palavra, onde para muitos não tem sentido nenhum, não tem relevância para os nossos dias, mas aqui nós temos aprendido que a tua palavra é palavra para hoje, de Gênesis e Apocalipse. É tua palavra, é infalível, é eficaz. É o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Então nos deixa sair daqui, Senhor, sem compreender o aprofundamento dessas verdades para cada um de nós, com aplicabilidade para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas iniquidades, para que assim tenhamos livre acesso diante de Ti. Sê conosco, Deus, em cada palavra que vai ser falada, que o Teu poder haja no meu falar e no ouvir dos corações de todos que aqui estão nessa noite, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído. E todos aqueles que me ouvirão, amanhã, depois da manhã. Em nome de Jesus, é que eu te rogo e te peço. Amém. Então, meus irmãos, aqui é a segunda visão de Zacarias, que traz sempre um questionamento, que eu vou chamar aqui de dilema, com a pergunta: como crer na soberania de Deus quando o seu povo, aí você, né, está esmagado por forças que parecem invencíveis? Que parecem, porque só parece. Lembra, nós cantamos aqui. Final da história eu sei qual é. Mas, como eu sempre tenho dito aqui para os irmãos, nós estamos dentro de uma categoria de tempo. Até chegar na vitória, tem o êxodo. E é nesse caminho que o Senhor não vai deixar ninguém aqui sem saber. Nesse caminho, nesse êxodo, vai ter sofrimento. Mas a gente não deve olhar só para o sofrimento. A gente tem que olhar aquele que está acima de tudo e de todos, que é Deus. Ele diz que jamais desamparará o seu povo. É nesse cenário, meus irmãos, de um povo completamente cabisbaixo, como o texto diz para a gente, cabisbaixo. Passaram 70 anos dentro de um exílio, não podendo adorar a Deus como até então faziam, sacrificar a Deus, perderam a sua nacionalidade, o seu nome, sua identidade. Saem todos quebrados, aos cacos. E eles saem e a perseguição ainda está sobre eles. É nesse contexto que vem essa visão, essa palavra do Senhor, que serviu para eles, serve para nós aqui também, que somos povo de Deus. E de maneira simples, meus irmãos, a visão ensina uma verdade que atravessa, ou atravessou, todo o desenrolar da revelação bíblica. O tema do nosso sermão de hoje, ele foi tirado lá de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Apóstolo Paulo, que é povo de Deus, quando ele diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa afirmação não nasce, meus irmãos, de um contexto de triunfo visível, mas de sofrimento real, fragilidade humana, oposição. Ainda assim, Paulo confessa uma verdade, meus irmãos, que sustenta a fé em todas as épocas. A perseguição nunca significa abandono por parte de Deus. Esse mesmo Paulo, que estava sofrendo algo que ele não estava mais suportando, algo que estava tirando a paz dele, e por 3 vezes mostra a insistência desse Paulo. Por isso que ele escreveu isso aqui. Paulo conhecia o Deus, ele conheceu o Deus dele através do sofrimento, porque o sofrimento levou Paulo a dizer: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Aí esse espinho da carne aí
todo sofrimento, humano e desumano, que possa estar sobre mim e sobre você. A resposta que Deus deu para Paulo não foi nada novo. Foi aquilo que Paulo já tinha. Paulo, a minha graça te basta. Parafraseando com o nosso texto de hoje, a minha presença, a minha soberania, a minha providência te basta. Eu não estou com os olhos tapados e nem com as mãos para trás amarradas. Eu ajo, eu não reajo. Então, Zacarias, do verso 18 ao 21, revela que o povo de Deus pode ser alvo de perseguição, como foram. A história mostra isso. Perseguição política, religiosa, espiritual. Mas a jornada desse povo é de persistência pelo Deus que sempre se revela, levantando profetas para dizer em uma só voz: por mais que vocês mereçam tudo que vocês estão passando, eu jamais os abandonarei. O profeta Isaías, né, nas suas profecias, ele diz que o Senhor é como uma mãe que amamenta filho. Aí lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer que aqueles que o Pai entregou nas suas mãos, jamais vão ser arrancados delas. Aí tem gente que lê esses textos e não quer acreditar em sofrimento, em dor, em angústia. Está aqui dentro de muitos textos, para mostrar historicamente que o povo de Deus sempre padeceu, mas o Senhor nunca os abandonou. Então daí como é que eu divido o texto? Perseguidos, sim. Desamparados, jamais. Então vamos lá. Lembra que eu disse para os irmãos lá no panorama que Zacarias ele tem uma linguagem apocalíptica. E aqui está evidente, quando aparece esse negócio de chifre, né? Vamos entender isso aqui, tá, irmãos? Vou explicar para os irmãos o que é isso aí. Então, a nossa primeira parte vai ficar do verso 18 e 19. E o segundo, o restante do texto. Então, olha para o teu texto aí. Ele tem uma visão e ele vê animais com chifres. Né? Viu 4 chifres, se entende animais. O texto não está preocupado em explicar que tipo de animal era, certo? E aí ele quer entender e ele pergunta qual o significado disso. O que são, né? Esses chifres. Aí o anjo vai dizer para ele, responder. São os chifres que dispersaram. Dispersaram, entenda, perseguiram, açoitaram, martirizaram, humilharam o povo de Deus, que aí ele diz o completo aqui, né? Ó, ele fala Judá, Israel, Jerusalém. Que tudo se resume depois em Judá, não é? Que o povo era dividido, né? 10 tribos de um lado e 2 tribos da outra. Aí depois, com o desenrolar do tempo, e aqui desenrolou o tempo, quem está voltando aqui é só a tribo de Judá, que ficou exilada, né, na Babilônia. Aí a pergunta é, o que são esses chifres? Pronto. Na Bíblia, todas as vezes que aparece essa palavra chifre, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é simples. E é isso que importa, certo? A ideia é de poder. A ideia, historicamente, é de autoridade. Tanto autoridade política, como autoridade de governo e tudo mais. É poder. Agora preste bem atenção. O texto está dizendo, são chifres que dispersaram Judá. Quem mostrou isso para ele? O Senhor. O Senhor mostrou esses poderosos. E aí na história, quando você lê Daniel também, Daniel capítulo 7, verso 7, verso 8, tem esse mesmo linguajar, Salmo 75, 10, a ideia
e a maioria dos comentaristas concordam, que aqui faz relação com 4 nações poderosas. A primeira delas, Babilônia, responsável pela destruição de Jerusalém e do templo. Certo? A segunda são os persas. A terceira, os gregos, a Grécia. E quarto, Roma. Lembra? Onde está localizado no tempo e no espaço Zacarias é o período conhecido como intertestamentário, entre o Antigo e o Novo, aqueles 400 mais ou menos anos. Então o profeta está dizendo que tudo que já estava acontecendo e o que ia acontecer, porque aqui está se cumprindo, a Babilônia foi vencida pelos persas. O profeta já está dizendo isso, eles sabem disso. Por que eles foram libertos do cativeiro? Porque os persas venceram os babilônicos. E aí, eles tiveram a liberdade. Mas aí depois veio os gregos, e depois veio os romanos, e Jesus inaugurou. Então veja, o profeta, ele traz uma visão que fala de uma realidade presente, futuro presente, que aconteceu, está acontecendo, e coisas que ainda vão acontecer. Então presta atenção nisso aqui. Não tá assim escrito em letras garrafais. Mas quem é que está revelando isso? É Deus. Então Deus sempre soube quem seriam aqueles que iam se levantar com poder sobre o seu povo para dispersá-los, para humilhá-los. Aí quem está aqui na quarta-feira vai lembrar. Tudo sempre esteve nas mãos do Senhor. Tudo que é bom e tudo que é mal. Sempre esteve sob o seu controle. Alguns vão dizer também que esses 4 chifres aí, que é poder, também representam, aí parece mais alegoria, mas eu trouxe aqui, que o povo de Deus sempre foi perseguido de todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Norte, os assírios, os caldeus e os samaritanos. Sul, Egito e Arábia. Oeste, os filisteus. E leste, os amonitas e os moabitas. É bonitinho, faz sentido. Poderia ser também. Mas eu entendo que o foco aqui são nessas 4 nações, as mais conhecidas e as mais poderosas registradas no Antigo Testamento, que é o Império Babilônico, os persas, os gregos e os romanos. E como eu disse, embora apenas 2 desses impérios já tivessem surgido no tempo de Zacarias, o espírito profético contempla o futuro como presente, antecipando eventos ainda não manifestos historicamente. Então preste atenção. O que essa verdade traz para nós aqui, historicamente, é que todas as perseguições que aconteceram sobre o povo de Deus sempre esteve sob os olhos do Senhor. E por essa visão, ela também contemplar e apontar para o futuro, ele já está dizendo, vocês vão sofrer ainda mais um pouco. Mas eu quero que vocês saibam que o futuro também está nas minhas mãos. Irmãos, entendam, quando eles escutam isso aqui, Jesus não tinha vindo ainda. Império Romano, os gregos, nessa época aqui, não tinha nenhuma perspectiva de poderio. Mas o Senhor já avisa, já dá um alerta. Sempre esteve sob o meu controle todos aqueles que perseguiram vocês. E nós aqui devemos ter mais certeza ainda, porque nós lemos hoje o que é que o Senhor disse que ia fazer. Horas ele usou os assírios, ora ele usou os babilônicos. Aqui ele usou os persas para livrar o povo de Deus sobre os babilônicos. Então, meus irmãos, o que isso quer dizer? Simples. Que todas as nossas desgraças que acontecem conosco, seja ela que de nível for, e aqui eu não estou menosprezando a sua dor, é dor. Que você não pode esquecer. Se toda a dor sofrida por esse povo aqui
que há vários relatos, Lamentações. Vou lembrar vocês. O Senhor sempre esteve no controle. Então, será que Ele não está no controle da minha vida e da sua vida? Pastor, mas eu estou de boa. Não está acontecendo nada, minha vida está 100%. Beleza, beleza. Mas eu não quero dizer para você e rogar praga, não. Mas você sabe que não é sempre assim, não. De vez em quando a coisa desanda. Às vezes pela gente, às vezes pelas circunstâncias. Mas o que você tem que saber é, se não está passando ou se está passando por alguma dificuldade, é que Deus tem um governo de tudo. Ele sabe de tudo. Ele tem toda a dimensão de tudo que está acontecendo, das coisas mais complexas, das coisas mais simples e significantes. Ele tem o controle. Então o texto afirma, e vamos entender que era, aqui especificamente, esses quatro, era a Babilônia, eram os persas, eram os gregos, eram os romanos, dispersaram. E de fato isso aconteceu. Então trata-se de uma imagem de humilhação profunda. Porque o texto vai dizer, na segunda parte vai aparecer lá, que esse povo ele não podia nem levantar a cabeça, que é sinal de humilhação, de total rendição, que para o mundo parece perca. Assim como a cruz, não é? Se você olhar pelos olhos não espirituais, onde é que você vê vitória no negócio daquele dali? Quem está estudando aqui Filipenses? Olha Paulo escrevendo lá a carta aos Filipenses, de dentro de um calabouço. Onde é que se vê vitória nisso? Onde é que se vê? É porque o olhar do crente não deve estar no presente. Deve estar sempre no futuro. E com a consciência, com a mente, como foi dito aqui, convicta de que o Senhor venceu e sempre vencerá. Então, meus irmãos, dor, humilhação, lamento. Todos passamos. Todos passamos. Aí aqui eu vou fazer um paralelo, conexão com Lamentações, que nós estudamos aqui na quarta-feira. Colocar de lado a lado, é o mesmo Deus. Olha aqui, o que Zacarias vê em forma de visão, esses quatro, a priori, esses quatro chifres, Jeremias experimenta de forma de lamento. Em Lamentações, Jerusalém está sendo esmagada pelo juízo, porque ninguém pode levantar a cabeça. Aí lembra lá do texto de Lamentações? Volta lá. Lamentações, capítulo 2. Isso aqui está acontecendo com o povo. Aí lembra, pessoal, que está aqui na quarta, ó, verso 20. O profeta vai dizer assim: vê, ó Senhor, considera a quem tratastes assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas? As crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas devem ser mortos no santuário do Senhor? Aí o verso 21 ainda vai dizer assim: e os jovens e os velhos jazem pela terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os matastes do dia da tua ira. Fizeste matança sem dó nem piedade. O profeta descreve o absurdo do pecado humano e suas consequências horríveis. A semelhança do que Zacarias está dizendo. Tudo que vocês passaram, tudo que vocês sofreram, esse poder que espalhou vocês, foi por causa do pecado de vocês, mas Deus é tão gracioso que Ele tinha um controle de tudo isso. Era Ele. O mesmo Deus que permite o avanço dos chifres é o Deus que já preparou o nosso segundo ponto, os ferreiros, né? Por isso Judá pode estar abatida, mas não destruída. Perseguida, mas não desamparada. O que Zacarias está dizendo aqui, meus irmãos, é aquilo que muita gente insiste em não querer ver. A realidade do mundo, a realidade da vida daqueles que fazem parte do povo de Deus.
são tão, e às vezes até piores, pecadores do que aqueles que não foram chamados para ser filhos de Deus. Para que a gente não esqueça. O mundo é mau, acontece desgraça com a gente, é porque nós somos pecadores. E nesses últimos tempos, da qual eu estou absorvido, né, por essa mão de juízo de Deus sobre nós, o que vem sobre mim, meus irmãos, poderia ser pior. Poderíamos ser destruídos, aniquilados por Deus para sempre. Mas tudo isso, por pior que seja, por mais absurdo que seja, o povo de Deus passar por uma dispersão tão grande, ao ponto de sofrer fome, para ter que comer os seus próprios filhos, e o texto declarar em Lamentações, que é Deus que está fazendo, e o texto deixa bem claro, que Ele está fazendo sem piedade. Deus continua bom, Deus continua maravilhoso, Deus continua misericordioso. Porque de alguma maneira, é Ele nos castigando para que a gente sempre faça aquilo que Ele sempre requereu, de colocar Ele em primeiro lugar. Não importa qual a luta que você esteja passando, não importa, não importa. Você não é inocente, você também é culpado. Mas a palavra de Deus para você é: Deus perdoa. Você não pode achar que merece alguma coisa. Jamais, jamais. Deus perdoa. O que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. O que Deus quer é uma oração como a do publicano. Senhor, quem sou eu? Eu não mereço. Quanto mais você se esvaziar de você mesmo, mais você vai entender que poderia ser pior. Sempre poderia ser pior. E só não é pior, eu vou lhe dizer. Porque Deus é soberano e está no controle. Porque se estivesse no controle de Satanás, como muita gente pensa, que o mal, todas essas desgraças que acontecem no mundo, é o poder de Satanás, é o poder de Satanás. Se tivesse, nós estávamos ferrados. Ele é instrumento de Deus. Todo o poder, tanto para o bem quanto para o mal, vem das mãos do Senhor. Agora, para muita gente é difícil reconhecer isso. Porque Deus faz o mal, faz, mas Ele não é mal. Ah, pastor, não entendo não. Vem na quarta-feira que tu vai entender. Deus não é mal. Deus é bom. Mal somos nós. É um local onde a nossa mente não alcança. Deus age sobre tudo e sobre todos. E Ele continua santo e perfeito e sábio. O que é que a gente pode entender aqui, irmão? Só nesse primeiro ponto. O povo de Deus sempre enfrentou poderes que pareciam invencíveis. A perseguição não é sinal de abandono de Deus, mas parte da realidade de viver em um mundo marcado pela rebelião contra Deus. Novo Testamento, João 16:33, diz: no mundo passais por aflições. Em 2 Timóteo 3,12, diz o seguinte: todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Nós, crentes, deveríamos colocar versos como esses assim, bem fácil da gente ler. No mundo, vocês vão passar por aflições. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? Essa história, eu sei como é. Eu vencerei. Está aí. Tá escrito isso. Todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Você vai lá para o Sermão da Montanha, capítulo 5, começa de Mateus. Diz o quê? Bem-aventurados os perseguidos, porque dele é o reino dos céus. Não diz bem-aventurado os prósperos. Não diz bem-aventurados os que são curados, que não têm doença. Não, lá não diz bem-aventurado aqueles que têm posses, que têm posição. Não. Bem-aventurados são perseguidos. Aí você vai lá para as igrejas lá da Ásia, a igreja que não tem nenhuma reprimenda,
Lá diz que vão pegar vocês e vão jogar na prisão, vão passar um tempo na prisão. O que é que Deus quer que a gente veja? Esse mundo aqui é podre. A gente vai passar a perseguição. Mas o que é que ele quer que a gente veja mais ainda? É que ele está no controle. E como Paulo, cheio do Espírito Santo, foi revelado a ele, ele escreveu Coríntios dizendo assim, ó, Deus jamais vai mandar alguma coisa que seja além das forças de você. Ele sempre vai dar o escape. Só que na nossa mente, na mente de muita gente, imatura da palavra de Deus, o escape é sempre aquilo que ele costuma ver que o mundo diz. Qual é o escape da dor para o mundo? É sempre a cura. Qual é o escape da miséria? Para o mundo é sempre a prosperidade. Mas Deus não. Às vezes o escape da dor é mais dor, para você amadurecer. Às vezes o escape da aflição é mais perseguição, para você perseverar. Às vezes o escape do ataque é a morte. Mas Cristo venceu a morte. Mas ninguém quer pensar. Ora, Paulo, trago ele de novo aqui. Paulo entendeu isso. Por isso que ele disse: o morrer para mim é lucro. E não é que ele estivesse pedindo para morrer. É porque na hora que ele colocava as coisas para pesar, ele dizia isso aqui, ó. Marca na tua Bíblia aí, para tu nunca mais esquecer. 2 Coríntios. Paulo. Esse aqui entendeu que vai sofrer, que vai ser perseguido, mas jamais será desamparado. Olha aí, 2 Coríntios. Marca aí. Capítulo 4. Verso 16. Vamos entrar no capítulo 5. Até o verso 2. Olha aí que espetáculo. Olha aí, ó. Verso 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Por isso não desfalecemos ou não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito mais ser revestido da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Vendo aí, crente? Paulo, o homem que escreveu mais cartas, livros no Novo Testamento, é o homem mais próspero, mas não na visão do mundo, na visão de Deus. Esse aqui entendeu. Perseguição vieram e passaram. Mas o Deus que estava com ele esteve e está. Onde é que Paulo está hoje agora? Você acha que há alguma possibilidade de Paulo querer voltar para esse mundo aqui? Eu já disse isso, vou repetir. Se qualquer um de nós, crente, né, morresse hoje, eu tenho certeza, que tem um upgrade que a gente não tem como explicar. Mas ninguém queria voltar mais. Você pode amar sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, sua casa, seus gatos, seus cachorros, mas você não queria voltar. Porque céu só é céu porque Deus está lá, na pessoa de Cristo. É isso que você não tem que tirar da sua mente, você tem que estar com ela direto. É com isso que você vai conseguir lidar com os seus sofrimentos, com as suas dores. É sempre lembrando. A igreja pode te abandonar, o pastor pode te abandonar, os irmãos podem te abandonar. Que aí Deus vai tratar esses, né? Mas você nunca será abandonado por Deus, nunca. Jamais. É palavra dele. A perseguição não é sinal de que Deus perdeu o controle da história. Os 4 chifres mostram que os poderes do mundo realmente ferem, humilham, espalham, espancam o povo de Deus. A Bíblia nunca romantiza
o sofrimento, nem nega a força dos impérios. Contudo, aqui o texto deixa claro que esses poderes são conhecidos, contados e limitados pelo Senhor dos Exércitos. Repito, quem é que está revelando para o profeta? É Deus. Está vendo esses chifres aqui? Significa isso, isso, isso. Sempre esteve no controle dele. Os pais de vocês apanharam, lembra? Quando saíram do Egito? Sempre esteve no meu controle. Nada me pegou de surpresa. Mais uma aplicação aqui, meus irmãos. Quando a igreja sofre pressão cultural, política ou espiritual, a tentação é interpretar a perseguição como um abandono divino. Zacarias aqui nos ensina o contrário. Deus vê os poderes ou os chifres, conhece a sua origem e mede a sua atuação. E demilita a sua atuação também. Só vai até onde Deus quer. A perseguição sempre será presente. E Deus também sempre será presente. Então, raciocínio lógico. Se eu confio no Deus soberano, que tem um cuidado de tudo e de todos, e a palavra está dizendo para mim, mais uma vez, que Ele sempre está presente, então, em que eu tenho que me agarrar? Na hora que eu fico doidinho aqui, as palavras querem sair tudo de uma vez só, irmãos. Olhar para as dificuldades, para as perseguições, fazer mantra, fazer orações para derrubar? Não. É confiar. É fazer como o profeta Jeremias. Ó Senhor, vê. Se eu estou para não aguentar mais, pode dizer para ele. Ele não se aborrece não. Diga, eu não estou para aguentar mais. Paulo fez isso. Jesus, né? Vamos dizer assim, também fez, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não. Então seja feita a tua vontade. É a cruz que eu tenho que ir? Então eu vou. Ele foi sorrindo e cantando? Foi não, irmão. Foi gemendo, foi chorando. Mas ele disse, lá em Pedro, que ele fazia essas coisas olhando, Jesus, homem, olhando para a recompensa. É assim que a gente tem que ver. Vai passar, irmãos, passa. Pare um pouco agora e pense. Toda a sua vida, as lutas que você teve. Pense agora, reflita aí, as lutas que você já teve. E aquelas que você parou de dizer, essa daqui vai acabar comigo. Essa daqui. Aí você vai pensar agora, eu pensei que ia acabar e não acabou, e eu estou aqui. E eu estou continuando. Dói, machuca, deixam cicatrizes. Mas é nas cicatrizes que a gente amadurece, irmãos. Não é no conforto, não. Não é no conforto, não. São nas cicatrizes que a gente amadurece. Há momentos em que a igreja se sente pequena. A igreja aplica em você. Se sente pequena, irrelevante, derrotado. Ainda assim, a incapacidade de levantar a cabeça não significa que Deus deixou de olhar para você. Mesmo humilhado, o povo, você, o povo aqui continuava sendo visto por Deus, porque Deus levantava o profeta para eles. Era Deus dizendo, eu estou olhando para vocês. Deus está olhando para você. Quando enfrentamos consequências dolorosas do pecado humano, pessoal, que às vezes a gente sofre pelo pecado do outro, por uma vida irresponsável do outro, a gente sofre. Deus não deixa de ser soberano nessas causas, não. É por isso que a Bíblia chama a gente a orar, a interceder uns pelos outros. E eu acredito, meus irmãos, quando a Bíblia pede para a gente orar, a intercessão pelos outros, vai muito além de mudar as circunstâncias em si. A minha percepção, as nossas intercessões, é em favor para que Deus trabalhe no coração dessa pessoa, para que ela possa saber lidar com aquela dor, para que ela possa suportar o tempo que for necessário, aquele ataque, aquele dispersar, aquela perseguição. E olhando para o nosso texto, todos os poderes
os malignos, não são autônomos. Porque todas essas nações, Babilônia, Pérsia, Grega e Roma, foram diabólicas, mas nenhuma delas agiram autonomamente, pensando por si só. Deus estava controlando o coração perverso, a imoralidade de todos eles, para que o propósito de Deus fosse estabelecido. Para o seu povo, castigo. Para aqueles que estavam em volta do seu povo, destruição, juízo eterno. E até hoje é assim. Deus derrama do seu juízo ainda hoje sobre a sua igreja como disciplina, como castigo, para que ela amadureça. E como juízo para mandar muitos para o inferno. Deus usa tudo o que Ele quer para que o seu propósito seja estabelecido, para que o seu nome seja glorificado. Terminando esse primeiro ponto, a ideia central é clara aqui, meus irmãos. Para cada inimigo do povo de Deus, o Senhor providenciou um poder contra-suficiente para destruí-lo. Que é o nosso segundo ponto. Olha, Deus preparou eles para dizer assim, olha, quem bateu em vocês foi eu. Quem dispersou vocês foi eu, no final das contas. Tá certo? Foi eu. Para que vocês se arrependam, para que vocês voltem para mim. A analogia do pastor de ovelhas, lembra, né? É vara, é cajado. É vara para proteger, né? E cajado para disciplinar. Não vá por aí não. Volte, né? Olha, eu vou botar um lobo para correr atrás de você. Entendeu? Vai morder seu pé. Entendeu? É tudo Deus. Aí Deus diz assim, ó, eu vou provar que sou eu. Porque esses que eu levanto e dou poder, dou autoridade, eu também derrubo. Olha aí, se não é. Agora os ferreiros. Olha aí, verso 20. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, olha que interessante. A pergunta muda aqui, irmãos. Percebeu aí, ó? Na primeira pergunta relacionada aos 4 chifres é, o que é isto? Olha a curiosidade, o que é isto? A inocência. Devia ter perguntado, né? O que é que eles vão fazer? Ou o que é que eles fizeram? Não. É típico da gente, né? A curiosidade sempre vem, né? Mas ele aprendeu. Na segunda, ele não pergunta o que é isto. Ele não pergunta o que é isto. Ele pergunta o quê? Eu acredito que ele pergunta, porque a resposta, a primeira pergunta, que deu a ideia de espalhar, ele já percebeu. Eita. Então, o senhor está falando é de castigo. Ah, nós estamos vindo do cativeiro. A Babilônia, né, que nos fez sofrer. E antigamente os persas também. Agora, esses gregos eu não sei. Esses romanos eu não sei. Mas eu entendi. Esses 4 chifres aí são nações e impérios que o Senhor levantou para nos castigar. Aí ele vê agora 4 ferreiros. Aí ele não vai perguntar o que é isso. Ele está querendo uma solução. Aí ele faz a pergunta certa. Né? O que é que eles vêm fazer? Olha aí, irmãos. Eles vêm fazer justiça de Deus. Ninguém ficou impune. E não é contradição. Lembra? A Bíblia não tem contradição. Se você acha que tem contradição, é na sua cabeça. A Bíblia não tem. Os mesmos que Deus levanta para usar, ele também vai condenar. E os ferreiros estão para provar isso. Ó. Então perguntei, o que é que eles vêm fazer? Aí o anjo vai responder. E aí é que entra o nosso ponto, né? Desamparar, jamais Deus desampara o seu povo. Jamais. Olha aí. E antes dele retomar, aí ele faz um link com o que ele falou, para depois contra-argumentar, para ficar certo de que Deus tem um controle de todos. Porque, meus irmãos, eu preciso dizer isso aqui para lembrar os irmãos. Quando eles entendem que é a Babilônia, que é os persas, ou os assírios, ou os filisteus, seja o que for, na cabeça dele eram povos poderosos, que para nós aqui a gente escuta, não tem poder nenhum, não é? Mas para eles era algo estarrecedor. Por isso eles querem entender, o profeta quer entender para mostrar para o povo quem são esses ferreiros. E antes desse argumento vir forte, ele relembra e diz, ó, aqueles, o chifre, que dispersaram, Judá, aí ele resume, né? Israel
e Jerusalém em Judá. Ele vai dizer que é o que eles estão ali agora, né? É o povo de Judá. Aí ele vai dizer, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Então, esses chifres que oprimiram, que humilharam ao ponto de vocês não poderem nem levantar a cabeça, andavam cabisbaixo, totalmente derrotados, ele vai dizer, mas estes ferreiros vieram para, aí ele vai dizer aí, ó, 3 coisas aí, ó, presta atenção. O que é que eles vieram fazer? Está respondendo a pergunta do profeta, né? Que ele fez ao anjo. O que é que eles vão fazer? Vão amedrontar para derrubar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Então preste atenção. Os 4 ferreiros representam os instrumentos soberanos levantados por Deus para quebrar e derrubar esses poderosos. Para cada chifre que oprime ou que oprimiu o povo de Deus, o Senhor já preparou um agente capaz de destruí-los. Então, meus irmãos, assim a visão ensina que nenhum poder se levanta sem limites e que todos os impérios estão subordinados ao governo Senhor dos Exércitos. Você já deve ter ouvido alguém falar aí nas redes sociais: não há mal que dure para sempre. É isso aqui, ó. Não há mal. Saia daqui hoje, ó, entendendo, não há mal que dure para sempre. Deus estabelece os limites, as fronteiras para tudo. Está aqui Deus dizendo. Então Deus afirma aqui, nessa visão que deu a Zacarias, amedrontar os opressores. Os ferreiros vêm amedrontar os chifres, isto é, intimidar, desanimar e enfraquecer o poder opressor. Derribar seus chifres aqui é uma expressão de destruição ou desmantelamento de poder dos inimigos. O verbo aqui, meus irmãos, não descreve uma violência gratuita, mas um juízo divino sobre as nações que usaram sua força para oprimir e dispersar o povo de Deus. Quando você lê Hebreus, fala lá dos... Normalmente as pessoas dão um título de heróis da fé. Começa por Abel, o primeiro que foi assassinado. E diz lá, né, que o sangue de Abel clama. Então, todos aqueles que se levantaram, mesmo sendo instrumento de Deus para castigar o seu povo, eles sempre foram além do que o Senhor ordenou. Todos eles serão punidos. Os que estão vivos e os que morreram quando ressuscitar. Aí a gente pode dizer isso aqui, tá, irmãos? Ó, mexa comigo não. Mexa comigo não, porque se você mexer comigo, aquele que é maior do que eu vai prestar conta com você. Então não mexa comigo não. Entendeu? Deus não vai ter ninguém por inocente. Nós lemos, né? Em Lamentações, que Deus diz que o seu povo é a menina dos seus olhos. Hã? Você deixa alguém colocar o dedo no seu olho, você protege. Deus. Ninguém toca no seu povo. Quem toca é o próprio Deus. Mas, pastor, tu não leu aí os exércitos que chegam, vários textos aí dos outros profetas que chegam e arregaçam com todo mundo ali, parte as mulheres grávidas no meio, esfola todo mundo, como os assírios fizeram. Foi o instrumento de Deus para fazer. É Deus, sempre foi. E aí o terceiro ponto diz: anular o poder que foi levantado contra Judá, Israel, Jerusalém, para dispersarem. Refere-se ao poder político e militar. Forças que subjugaram e dispersaram países e povos. A visão ressalta que nenhuma força humana é maior que o poder soberano de Deus, que levanta contra todas essas forças para proteger o seu povo. Por isso que a gente não deve se voltar. A minha percepção como crente, a visão que eu tenho de mundo, a minha cosmovisão que eu tenho de mundo tem que ser a cosmovisão bíblica. Quando eu olho para tudo isso que está acontecendo no nosso país, a corrupção escalada aí,
Os irmãos estão vendo aí, INSS, né? Banco Master, e aí tá todo mundo envolvido ali, o negócio está podre. Aí você olha para um negócio desse assim, onde é que está a justiça de Deus? No canto onde ela sempre esteve. Ele está vendo tudo. Ele não é como a gente. Ele não pensa e não planeja como a gente. Por isso que ele é Deus. Ele está vendo tudo isso. Pessoas inocentes recebendo condenações. Pessoas que fizeram mal recebendo livre acesso para sair, para se divertir. Onde é, meus irmãos, que há 20 anos atrás, isso aí era aceitável no Brasil, um juiz que está julgando um caso de um banco, e aí ele está envolvido nesse negócio, e ele continua julgando esse banco. Ele continua julgando esse banco, a esposa está com um problema lá, outro juiz está enrolado lá, e continua. Meus irmãos, se eu não estivesse lendo isso aqui, estudando que Deus é soberano, eu ia dizer, não é possível. Não é possível, isso não é possível. Ora, mas Deus nos lembra. Esse mundo aqui é podre. Não, como é que se diz? Não menospreze o poder depravador do pecado. Aí, olhe, tudo isso que eu estou citando aqui, isso aí é a nível mundial, não é só no Brasil, não. Vários cantos. Agora, no Brasil, isso é uma novidade. Juiz indo dar entrevista, indo para podcast, e ri, brinca, e faz piada. Né? Esse ano, o que é que vai acontecer esse ano? De muito importante, meus irmãos. O que é que vai acontecer nesse ano de muito importante? O que é, irmão? Diga aí. Eleições? É a Copa do Mundo, irmãos. Esqueceu? Copa do Mundo de futebol. Vai ter não Copa do Mundo esse ano? Percebeu como a gente esqueceu? Eu sou do tempo que um ano antes da Copa do Mundo, o meu bairro já estava tudo se preparando para quando entrasse 1º de janeiro, já começava a enfeitar as ruas, pintava a bandeira do Brasil. Não era assim, não? Aí não é desesperador, não, a gente vê. O que é que espera? O que é que vai dar daí para frente? Ei, escuta. Deus está por trás de tudo isso. Ele está no controle de tudo isso. Ele sabe a hora de levantar e sabe a hora de derrubar. O que é que eu tenho que fazer? Fazer como Jeremias. Senhor, vê. A gente aguenta mesmo, Senhor? A nossa oração tem que ser essa. Não é murmurar. Não é fazer como alguns religiosos. Vamos levantar um clamor para quebrar as cadeias de Satanás. Meus irmãos, Satanás tem a sua culpa, com certeza. Mas, repito, isso não partiu dele. Ele é apenas mais um instrumento de Deus. Lembre-se de Jó, viu? Lembre-se de Jó. Ei, o que está fazendo aqui? Me dá uma olhada na reunião. É? Onde é que tu anda? Estou dando uma volta no mundo. Ah, é? Beleza. Como é que tá? Tu viu meu servo Jó? Vai vir. Viu lá como ele é? Quem trouxe Jó para a baila? Deus. Aí todo mundo conhece a história de Jó. Aplica a história de Jó a qualquer ação desgraçada no mundo. A do Brasil, por exemplo. Deus sabe o que está fazendo. Cabe a nós confiar. Deus não apenas derruba os opressores no tempo certo. Ele sustenta o seu povo até que esse tempo chegue. Então a minha oração e a sua tem que ser: Senhor, me sustente. Não deixe eu agir com minhas próprias mãos. Né? Apareceu um monte aí, né? A Bíblia diz que maldito homem que confia no outro homem. Você não tem que ser partido A e partido B. Você tem que ser bíblico. Aí o bíblico apontar para você qual é o lado menos podre. Porque todos são podres. Entendeu? Estamos todos no mesmo barco. Então, quando o povo de Deus se sente abatido, precisa lembrar: os ferreiros já estão sendo forjados, ainda que não sejam visíveis. Lembra que eu disse? Os 4 chifres, 2 certamente eram os gregos romanos. Eles não sabiam disso, mas Deus já deu de antemão. Eu vou levantar esses, e se você olhar a história, acaba sendo
os ferreiros sendo os chifres. Entendeu? A Babilônia foi poderosa. Aí, quem foi o chifre para a Babilônia? Foi os persas. Aí os persas foram os chifres poderosos. Aí quem foi o ferreiro? Para eles? Os gregos. Aí os gregos, né, foram os poderosos. Aí quem foi os ferreiros para eles? Os romanos. Aí os romanos foram poderosos. Quem foi que venceu os romanos? Diz aí, crente. Quem foi que venceu os romanos? Quem foi? Cristo Jesus na cruz. Por isso você pode cantar com todas as forças. Depois desse império, não tem mais nenhum que se sustente. Nunca se sustentou, agora mais ainda. Porque o último foi vencido na cruz, Cristo. Por isso você pode cantar. A história eu sei qual é. Eu vou vencer. E certamente isso é claro e objetivo. Então, para refletir, estou caminhando já para o final, tá, irmãos? Deus age na história mesmo quando não percebemos. Lembre-se de Isaías, capítulo 4, capítulo 5, finalzinho. Senhor, o céu está de bronze, tá? O negócio está feio aqui, tá vendo não? Tá vendo não? Capítulo 6, vem aqui, meu filho, olhe. Vi os anjos cantando e dizendo, santo, santo é o Senhor. Eu vou perecer. Tá tudo sob controle, rapaz. Agora, vou te dar um serviço, viu? Vai pregar para esse povo tudinho. Vou fazer uma coisa para ti. Tu vai pregar, eles não vão ouvir. Um só, o remanescente. O resto tudinho não vão ouvir. E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou lá. Os ferreiros não aparecem primeiro. Eles surgem depois dos chifres, dos poderosos. A vitória vem sempre depois das lutas. Meu pai cansou de dizer isso, pregar. Não há vitória sem luta. Precisa passar. Os sofrimentos, como eu disse anteriormente, nos dão cicatrizes de amadurecimento. Quem aqui é do tempo do Rambo? Rambo. Lembra do Rambo? Filme Rambo? Na minha época, o cara que era considerado fortão, sabe? O cara assim, olhava para ele e disse, isso aí vence a morte. Era um cara tipo Rambo, que era cheio de cicatriz. Era faca, era bala, era espada, era flecha, sabe? Ficava todo cortado, levava uma coisa aqui, aí costurava ali sem anestesia, sem nada. Pegava areia, jogava em cima da ferida, que levou um tiro, a perna ficou esfacelada, aí costurava, e o cara terminava o filme, matava todo mundo. Aí o crente acha que nesse mundo aqui, ele aceita Jesus, aí pronto. Aí é como a chegada da televisão colorida para preto e branco. Vem as cores, ai que legal. Ei, nunca foi assim. Nunca foi assim. Primeiro vem as lutas. É depois que vem a vitória. Não dá. E aí o sofrimento é um tipo de ensaio. Assim como existem as Forças Armadas. Eu não me lembro do Brasil ter ido para a guerra. Eu cheguei a servir 2 meses no Exército. Não cheguei nem a manusear a arma, né? Eu saí antes. Mas aprendi a pintar a parede, fio de pedra, aprendi tudinho. Eu ficava pensando assim, rapaz, mas se tiver guerra mesmo, eu vou com o pincel na mão? Mas o certo era eu ter pegado as armas, treinado, né? Escutado o barulho do tiro, o cheiro da pólvora, né? E de repente, sei lá, uma bala passar perto, né? Para ficar... Tinha um indivíduo lá, que ele dizia assim, ó, quando vocês forem treinar as armas lá, para aprender, depois vocês vão ficar escalados para ficar nas... Como é que chama? Gurita, é? Gurita? Guarita, né? Vocês ficam lá. Vai ficar 2 balas no fuzil, viu? Só 2 balas. Se alguém subir, vocês dão um tiro, a cartilha, vocês dão um tiro para cima, o cabo parar. Aí se ele não parar, você dá o outro nele. Aí diz, agora esquece a teoria, vamos para a prática. Tu tem 2 balas. Na hora que tu vê o cabo vindo, tu dá logo uma. Se tu acerta ele cair, aí tu dá outra para cima. Ninguém vai saber qual foi a ordem. Porque se tu der para cima e errar a segunda, já era. Treinamento. Tinha que passar por isso. Aí o crente acha que aqui é refresco. Nunca foi. A Bíblia diz, olhe,
Satanás anda como um leão ao nosso derredor. O que é que o leão quer fazer? Devorar. Então, crente, amadurece. Quando o sofrimento vier, tem proveito nisso aí. Não estou, em hipótese alguma, amenizando a sua dor. Mas tire proveito disso. E aqui em especial, você não está só. Deus te deu essa luta, Ele vai te dar a vitória. O texto está dizendo para a gente, 5 chifres, ou 4 chifres e 5 ferreiros. O problema é a solução. Está aqui. Está aqui. Então está para nós também. O crente, a igreja, não deve medir sua esperança pelo poder dos inimigos, mas pela fidelidade de Deus que governa a história. O que hoje parece invencível para você, será no tempo certo derrubado. Confie. Por isso, ainda que perseguido, angustiado, jamais você será desamparado. E aí eu vou para a conclusão mesmo. E a minha conclusão aqui, eu vou aplicar o que nós aprendemos hoje aqui com o irmão Levi. Algo muito interessante que eu queria aqui deixar para vocês. E eu vou parafrasear aqui, vou aplicar o meu texto. Uma das aplicações, e foi colocada aqui na EBD como uma tese principal de Paulo. E quem é Paulo? Paulo sofredor. Paulo que está preso, escrevendo a tão famosa Carta da Alegria. O slide do irmão Levi está escrito assim, ó. A saúde de uma igreja não é medida pela ausência de problemas, mas pela presença da mente de Cristo, um modo de pensar e de agir. Aí eu parafraseio. A esperança de um crente não é medida pela intervenção de Deus para resolver os problemas ali, agora, que tanto o atormenta, problemas existenciais que tocam na pele e na alma, mas pela presença, ou seja, a convicção, a certeza que você tem de que Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer desgraça, de qualquer conflito, qualquer império, qualquer força, que Ele é infinitamente maior do que tudo isso. E quando Ele diz que você passará por aflições, Ele também disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Judá foi perseguida, mas não foi desamparada. Você também não seremos desamparados. Foi abatida, mas não foi destruída. Nem eu, nem você seremos destruídos. Mas pastor, se eu morrer, quem foi que venceu a morte? Foi Jesus, não? Então tu não foi destruído. Tu ganhou, foi um upgrade. Paulo ia dizer para tu, bem-vindo. Eu disse lá, deixei escrito, que era lucro. E agora, não é não lucro, não? Sigo. Eles foram, o povo de Deus, tiveram um templo profanado, destruído, esses imperadores. No período do Império Grego, um Epifânio, um indivíduo chamado, um general chamado Epifânio, ele profanou o templo. Conhece o templo, né? No Antigo Testamento, cheio daquelas salas, profanou, trouxe porco para sacrificar ali dentro. Deus estava vendo tudo aquilo. Mas passou. Quem é hoje? É um personagem da história. E Deus continua. Então, meus irmãos, eu termino concluindo com as palavras que eu comecei do apóstolo Paulo. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa não é apenas uma palavra de consolo. É uma confissão de esperança no Deus que reina soberanamente sobre a história e preserva o seu povo até o fim. Glória a Ele. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, Deus, por renovar